Fala, casais! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos falando um pouco mais baixo porque nossas filhas estão dormindo. Nós estamos aqui na sala de casa. Então vocês que ainda não são inscritos, se inscreva no nosso canal. Se esse conteúdo está edificando a sua vida, se inscreva no nosso canal, dê o like, interaja com a gente, né? Sim. Manda perguntas, converse com a gente, que isso faz com que a gente motive, né, cada vez mais para fazer vídeos para vocês. Quando desistir não é uma opção. Mas assim, a gente já pensou em desistir, né? Sim. Algumas vezes. Então assim, quando nós pensamos em desistir, mas não desistimos. Eu vejo que todo casal, eu acho que algum dia já pensou em desistir, né? Desistir do seu casamento. Só que existe uma grande diferença entre pensar e executar, né? Hoje em dia, né? Tá muito comum isso, né? As pessoas assim falando sobre isso, né? Falando sobre desistir dos casamentos. Se você não é feliz, desista. Você merece ser feliz, né? E ficou muito simples, né? As pessoas casam e separam. Muito simples assim. E eu acho que as pessoas acham que essa frase, você merece ser feliz, que é a obrigação do outro fazer você feliz. Mas a pessoa não busca fazer uma terapia, não busca se curar, não busca se autoconhecer, fazer algum curso para ela entender, né, as profundidades dos traumas, enfim, igual o método CIS que nós fizemos, né? Algum curso que... E terapia que a gente faz até hoje, né? Sim, que é muito importante, né, para se autoconhecer, né? Porque todos nós temos traumas. Todos nós, todo ser humano tem trauma. Um trauma de infância, algo que aconteceu quando você era criança e você carrega isso durante a sua vida, que precisa ser curado, que precisa ser tratado, né? Então eu vejo assim, hoje uma sociedade, estava vendo um famoso, né, uma pessoa famosa da mídia, que está no seu terceiro casamento. E aí ele, na maior naturalidade, um cara culto, assim, um cara inteligente, com uma boa aparência, né? E no terceiro casamento. E ele falou com a maior naturalidade: não, eu penso assim, que se eu estou feliz no casamento, eu continuo. Se eu não estou, eu prefiro terminar do que trair a pessoa. Meu Deus. Do que Quem é corajosa que casou, né, com ele de do novo? que trair a pessoa, né? Então, Deus. Assim, podemos até falar aqui quem foi, né? Quem? Foi o Edu Guedes lá. Ele casou com uma mulher, aí eu não sei o nome, separou. Aí depois ele casou com a Eliana, separou. Aí agora casou com a Ana Hickman. Aí o cara perguntou pra ele: por que você separou da Eliana, né? Aí, assim, todas mulheres bem-sucedidas, bonitas e tal, né? Aí ele falou assim: não, eu separei porque eu não estava mais feliz e eu preferi separar do que trair ela. Então eu prefiro separar. E eu tenho essa filosofia: se eu não estou mais feliz, eu prefiro separar do que trair. Simples assim. Eu falei: gente, como que um cara, né, tem esse tipo de pensamento, né? Tem um pensamento assim, isso daí pra mim não é um homem. Né? Né? Ah, eu não tô feliz, então em vez de eu trair, eu prefiro separar. Imagina se todos pensassem assim, amor, porque todos nós temos momentos e momentos na nossa vida, né, amor? Claro. A gente passa por momentos de tristeza, de momentos que, sei lá, alguma perca, ou a gente passa, que nem ele já é uma pessoa mais de idade, queda de libido, de hormônios. Já tem pensou se eu fosse separar de você todos os dias que eu não tô feliz com você? Você estaria sei lá qual. Quantos casamentos que eu vou ter toda hora, todo dia. Tem dia que a gente não tá feliz, tem dia que a nossa esposa, né, nos fere, o esposo fere, alguma coisa assim. Sempre vai ter. É ferro afiando ferro, né? Sim. Sempre vai ter. A esposa vai te ferir, o esposo vai te ferir, o marido vai te ferir. Então não tem como. Isso daí não tem como. Se eu for viver uma vida
e um casamento pautado na minha felicidade, acabou. Acabou. Você está fadado ao fracasso. Sim. Você vai ter vários e vários e vários casamentos. Você vai separar, casar de novo, separar, casar, E a separar, solução casar. não está nisso, né? Não está nisso. Tanto que a maioria das pessoas que se divorciam, depois elas se arrependem, porque elas vê que, tipo, continua o mesmo problema. Porque, por exemplo, muitas pessoas que vêm pedir conselho para nós, né? Uma coisa assim, uma chave que virou em mim. Quando a gente estava passando por muitos problemas no começo do casamento, que era o quê? Não, separa que o problema vai acabar. Tipo assim, não, você tá com esse problemão aí, né, da dependência química, por exemplo, no começo. Só que eu vim de um histórico de dependência química já da minha casa. Então, inconscientemente, você vai buscar outra pessoa com o mesmo problema. Ou talvez bem parecido com o problema. Então, às vezes, você acha que saindo do casamento vai resolver aquele problema. Não. Você se resolver, você buscar se curar para que você possa trazer a cura para o seu casamento. A pessoa acha que às vezes saindo do casamento vai resolver o problema, ou se não mudando de cidade. Eu vou mudar de país, vou lá para os Estados Unidos, que o problema vai ficar aqui no Brasil. Não vai. O problema vai junto com você. Sim, se você não se curar, vai junto então, com você. assim, e hoje eu vi um estudo sobre isso. A união, ela traz força. E a divisão traz fraqueza. E como que é isso? Isso é o que está implantando na sociedade. Porque um país, quando ele começa a se unir e ele começa a crescer, os outros países do mundo querem dividir ele para enfraquecer. Para enfraquecer ele, porque ele não pode ir crescendo. Assim é com as famílias. Quando uma família começa a crescer, por que hoje as famílias são pequenas, não crescem? Porque a cultura vem lá de cima, do governo, né? Vem passando para que você não tenha mais filhos. Uma família numerosa, ela tem força. Pensa, uma família grande, Sim. como que ela é forte. Ai, por isso que eu tenho vontade de ter bastante. Assim, são todos juntos, unidos, é uma família, né? Cada um exercendo um papel, então ela é forte, ela é unida. E a família dividida, ela é fraca. Então, assim, o marido separa da esposa, enfraqueceu o casamento e enfraqueceu a família. Os filhos vão se enfraquecer, a esposa vai se enfraquecer. E ele próprio, né, amor? Porque assim, querendo ou não, ele vai sem uma parte dele. Sim. Ele deixa com a família, não tem como. Porque é divisão, ele está dividindo, divisão. Não soma, né? Não está somando, não está multiplicando, então está dividindo. E uma vez o Danilo me mandou um testemunho, né, de uma mulher que ela se separou, né? Eu não sei como que, eu não lembro direito como que foi a história, mas ela teve uma visão do Senhor. Ela quase morreu e tal, e ela viu Jesus e tal, teve uma experiência muito forte e falou sobre o divórcio, né? O que era o divórcio? É o que está acontecendo na sociedade. Muitos esperam o silêncio dos homens. Quer dizer, muitos esperam a aprovação ou a passada a mão na cabeça. Não, tudo bem, né? Deus vai restaurar essa história e tal. Mas o Senhor, Ele não desfaz alianças. Aí Ele fala, mas você não percebeu o meu silêncio, né? Porque às vezes a gente espera a resposta no homem, né? Tipo assim, ou sei lá, no pastor, ou numa pregação, ou não sei, nas amizades, ou tipo, de alguma forma, algum calento, né? Mas a aliança que é feita diante de Deus, ela nunca é quebrada, nunca. Então, eu acredito muito, E assim... é bíblico, né? A Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Sim, e uma coisa que a gente acredita tão forte, né, amor? Porque assim, nós era totalmente improváveis, não era nem pra gente estar casado hoje, vivendo o que nós vivemos hoje. E o Senhor, Ele faz quando a gente se derrama, né, coloca como um coração quebrantado mesmo diante dEle. Uma coisa que a gente aprendeu muito forte, né, essa palavra desistência, né, não existe no nosso casamento. Até o nosso livro diz, a pior escolha. Qual é a pior escolha? Desistir. Não existe você desistir do seu casamento. Lute por ele, lute pelo seu casamento, cure o seu casamento, né?
cure você, seu marido, seu esposo, sua esposa, sua família, seus filhos. E o nosso pastor deu uma palavra muito forte esses dias no encontro de casal, que assim, o papel do homem e o papel da mulher. O papel do homem é prover em casa, né? Mas não só prover financeiramente, mas satisfazer a sua esposa, prover ela em todos os quesitos, emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, né? Orar, cobrir a esposa. Ele tem o dever de suprir a esposa, né? Em todos os sentidos, suprir a sua família. E, às vezes, essa questão de suprir, você não vai estar fazendo tudo o que você quer. Às vezes você não vai estar sendo feliz. Às vezes você não vai estar achando bom. Mas a diferença de um homem e de um menino é que ele faz o que deve ser feito. Não o que ele gosta ou o que ele quer. E que, consequentemente, ele vai fazer aquilo que talvez não agrade ele, mas ele vai colher, Sim, né? Aquilo que vai fazer ele mais feliz ainda, né? Sim. Porque, querendo ou não, a esposa vai querer. É uma via de mão dupla, É. né? Vai e volta, né? Aqui, essa questão. Então, assim, esquece essa questão de, você casou, você merece ser feliz. Quando a gente casou, você lembra o que falou pra gente no casamento? Falou assim, foi falado assim: você está casando com a Irena não para ser feliz, mas para fazer ela feliz. E quando foi falar para você, falou assim: Irena, você está casando com o Danilo não para ser feliz, mas para fazer ele feliz. Então que a gente tenha esse coração, esse entendimento. Eu tenho que fazer a minha esposa feliz. Eu não casei com ela para ser feliz, né? A gente já tem que ser feliz por conta própria. Né? Eu já sou feliz com a minha vida. Então, e exatamente isso. Assim como o Danilo ele já é feliz, ele não vai ficar esperando que eu faça ele feliz, né? Sim, porque sim. a minha obrigação é de fazer ele feliz, mas ele não vai ficar esperando por isso, porque ele já é completo, né, amor? Sim. Né? E a gente se completa no Senhor, a gente se completa sendo grato, né? Eu sou grato. Eu tenho um amor pela minha vida, eu sou grato pelas coisas que eu já passei, pelos livramentos que eu já tive, da onde que Deus me tirou e aonde eu estou hoje, né? Eu sei da onde que eu vim, eu sei da onde que Deus me tirou. E hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma esposa. Eu jamais pensei que eu teria uma esposa, eu jamais pensei que eu ia casar, que eu ia ter 2 filhas, né? Lindas. Assim, ia trabalhar, ia ter uma empresa, funcionários. Eu não pensava nisso, não imaginava isso para minha vida. Então Deus assim, deu muito mais do que eu imaginava. E eu sou grato por isso, já sou feliz por isso, né? Então a gente às vezes tem que parar de murmurar, parar de mimimi e ser mais grato, né? Ser mais grato pelo que Deus está fazendo na nossa vida e o que vai fazer ainda, né? Porque ele tem uma esperança e um futuro. Sim. E casamento é assim. Casamento tem dias bons, dias ruins. Igual a relacionamento com filhos. Tem dias que são bons, tem dias ruins, não tem E o como que você tem ser que fazer? Quando eu estava no Legendários, eu conversei com um legendário. A gente estava sozinho assim, e ele falou pra mim que eu acho que ele tinha 30 e poucos anos de casado. Aí eu falei, cara, e o que você tem pra me falar aí? O que você me dá uma dica aí, né? Eu vou fazer 10 anos de casado, Vai que tem uma receita né? de bolo. Aí ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: nós aprendemos a viver, Danilo, entre casal, marido e mulher. E sabe o que a gente faz? A gente contempla e a gente... Ele falou uma palavra que eu não vou me lembrar agora. A gente contempla, a gente vive e celebra. Celebra, foi essa palavra. A gente celebra os dias bons. Porque existem dias maus. Só que os dias maus a gente deixa de lado, passa, vai passar. E quando vir um dia bom, a gente celebra. Sim. A gente vive ele e a gente é grato por ele. Então, eu falei, cara, olha só que legal, que chave, né? Porque assim, quando vem os dias bons, celebra, curte, aproveita esses dias bons. Eu lembrei de um conselho que nós tivemos uma vez, eles falaram assim, Irena, Danilo, vocês têm 99
por cento de coisas boas. Aí vem 1% de coisa ruim, você pega 1% e se torna as 99%. É como se nada tivesse Estraga, bom. porque o que Estraga. muitas vezes a gente já fez? Eu vou falar isso, exemplo nosso, né? Eu vou falar isso, é um exemplo nosso de fato. A gente celebrava os dias ruins, né? E os dias bons a gente passava, não dava muita moral. E quando eram os dias ruins, a gente celebrava. A gente pegava aquele dia ruim Tá vendo? nossa, Tá vendo como esse né? casamento é E a ruim? gente segurava ele e não deixava passar. Então, assim, E gente, ficava dias ali. chegou dia ruim, solta, deixa passar, deixa ele ir embora, faz com que ele vá embora, resolva a situação para que aquele dia ruim vá embora da sua casa. E quando chegar o dia bom, celebre, celebre. O dia que sua esposa está alegre, o dia que o seu marido está alegre, e celebre aquele dia, um momento bom. Às vezes vocês estão saindo para jantar, ou para almoçar, ou está saindo para fazer uma viagem, ou está fazendo alguma coisa que vocês gostam. Celebra aquilo lá, celebra que Deus está te dando graça, está te abençoando naquele dia para fazer algo bom, algo que você gosta. E deixa eu fazer uma pergunta pra você, amor. Por que você, mesmo quando teve vontade de desistir, não desistiu? Porque eu tinha um princípio comigo, que era isso, né? Eu tinha uma convicção que, que desistir era a pior opção. Sempre eu tive essa convicção na minha vida, de tudo. Desistir da minha vida, desistir do meu casamento, desistir dos meus sonhos, sempre foi a pior opção. Tanto que o nosso livro, o título é esse, A Pior Escolha é Desistir. Então eu tinha essa convicção muito forte. Tinha dias que eu queria, assim, ó, mas eu queria mesmo. Queria, assim, muito desistir. Só que eu pegava e segurava, eu falava assim, não, né? Mordia. Foco na promessa. Mordia até a quina da parede. Mas eu falava assim, não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque eu não sei. Acho que isso é uma característica que Deus me deu, né? Alguma coisa que Deus me deu de ser resistente, né? E assim, vinha um dia mal e vinha aquela Perseverante. vontade de perseverar. Mas muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu falei, nossa, mas aí depois eu pensava, falava assim, se eu desistir, eu vou estar desistindo do meu casamento, de uma história, de uma promessa, de um ministério, de um chamado, de uma família, construção de uma família. Como que eu desisto hoje do meu casamento? Com a família, com 2 filhas? Não tem como, né? O que eu vou passar para as minhas filhas? Então, assim, hoje já não é mais sobre mim, né? No começo, lá no começo, era só eu. Talvez eu ia sofrer um dano, né? Como a gente fala aqui, divisão é fraqueza, né? Já está dividindo. E eu poderia sofrer vários danos. Talvez eu poderia me desviar, talvez eu poderia recair nas drogas e me perder, né? E não sei o que poderia acontecer comigo. Poderia acontecer várias coisas ruins, né? Ou coisas boas, não sei. Não, nem quero saber. Mas, só que aquela época falava só sobre mim, né? Eu e você. Aí agora tem as meninas, então não é mais só eu. Sobre nós, né? Então agora é sobre nós somos uma família. Agora é eu, a Irena, a Bela e a Esther. Então, As futuras gerações, né? é uma geração. Então, assim, toda atitude que eu tomo hoje, né, eu penso, reflito em quantas pessoas vai ferir, vai pagar um preço por isso, né? Claro, eu sou perfeito? Não, às vezes a gente erra. E às vezes a família nossa paga o preço. A esposa, os filhos, acaba pagando o preço por uma atitude errada nossa, né? Então, assim, o que me levou a não desistir foi isso. Foi uma convicção, uma perseverança de que a melhor opção era não desistir, né? Então, desistir não é uma opção, Sim. né? A melhor opção para minha vida é não desistir. Não desistir
de nada, absolutamente nada. Né? E isso eu cortei do meu dicionário, essa palavra. Divórcio. Desistir. Né? Divórcio, desistir, isso daí não existe pra mim. Então, mesmo que eu queira, mesmo que, nossa, um dia dá vontade de esganar a sua esposa, né? Falar assim, gente, pelo amor de Deus, mas vai passar. Sim. Né? Vai resolve aquela situação. Né? E o que não me fez desistir foi porque uma vez eu entendi isso, né? Que falaram assim, eu não lembro onde que eu vi, mas foram estudos, a gente sempre estudou muito, né? E falou assim, que você pode viver o casamento que você sempre sonhou com a pessoa que talvez esteja te trazendo danos. Porque, por exemplo, quando você se cura, você automaticamente cura o outro. E quando você muda, tudo ao seu redor muda. E aí eu falei assim, cara, eu posso viver o casamento que eu sempre sonhei com um homem que no dia bom eu sempre escolheria ele, porque tem um dia mal que você fala assim, não, eu escolheria outra pessoa, né? Mas no dia bom, quando a gente sempre estava bem, às vezes que nem eu olhava assim pra ele e falava assim, cara, eu escolheria ele 1000 vezes, tipo assim, se eu tivesse a oportunidade de escolher de novo, eu vou casar, né? Se Deus voltasse, déjà vu, sei lá como que é, déjà vu não, né? Voltava no passado. Se voltasse no tempo, né? Entrasse na máquina do tempo. Eu escolheria o Danilo de novo. Então eu falei, cara, eu posso viver o casamento que eu sempre sonhei com o Danilo, com o homem da minha vida. Então eu preciso lutar para que isso aconteça, entende? E eu sempre fui muito inconformada, então eu sempre busquei entender o porquê que a gente vivia aquilo que talvez estava ferindo a mim e a ele, e pra buscar uma cura, né, amor? Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, é possível, eu vou viver esse casamento. E eu sei que é possível, então eu vou atrás. E assim, não existe um casamento perfeito, não existe aquele que você casa, você acabou de casar, gente. Aí, ai, meu casamento é perfeito. Não existe. Isso só existe nos filmes, só em Hollywood, que é uma mentira. Eles fazem ali um teatro, é uma mentira. Não existe, na vida real não existe. Você Na verdade, casou. nem um relacionamento de qualquer forma, Tem como, de chefe, não tem como ser perfeito. de parente, São nenhum. duas pessoas diferentes, são homem e mulher, duas culturas diferentes, duas educações diferentes, vivendo no mesmo teto. Então isso não tem como ser perfeito. Vocês vão ajustando ao longo do tempo, né? Então assim, até hoje nós estamos ajustando e nós vamos ajustar até a volta de Cristo. Então nós vamos fazer 10 anos de casado, daqui a pouco nós vamos fazer 20, 30, 40. Ah, Danilo, e aí? Estamos ajustando. Nós estamos ajustando. Sim. Ainda a gente tem alguma coisa ainda para melhorar, alguma coisa para todos, né? Né? Todos, a vida toda a gente vai ajustar nosso casamento. E casamento é isso. Casamento eu vejo assim, eu acho que é o que Deus fez de mais magnífico, assim, esplêndido na terra, assim, não é uma empresa, não é nenhuma invenção, é o casamento, a família, é o maior patrimônio que você pode ter aqui na terra. Não tem preço. E muitos devem estar se perguntando, não, mas é porque você não conhece meu marido, Helena. Porque, por exemplo, tem pessoas perto da gente, bem perto mesmo, não vou falar quem, mas ela sempre fala assim, Helena, mas é porque o seu marido te dá flores, o seu marido cuida de você, mas o seu marido... Aí eu falei, quase que eu falei o nome da pessoa. Aí eu falei assim, mas ele não é perfeito, que às vezes a pessoa olha de fora e acha que, tipo assim... Às vezes eu dou flores, às vezes eu dou né, um presente, né? Sou carinhoso, alguma coisa assim, mas às vezes eu tô falhando em outro aspecto. Todos nós falhamos, né? É que às vezes a gente... Aí o que a comparação é o quê? Eu vou olhar o pior do meu marido e comparar o melhor do marido É a questão de lupa, né? Quando você põe uma lupa e olha, o que acontece? Quando você coloca na letra, o que faz? Expande. Amplia. Então, onde você colocar a sua lupa, vai ampliar. Se você colocar no defeito, o defeito vai ficar desse tamanho, né? Você pega lá e, é o defeito dele aqui, ó, e põe a lupa, vai expandir. Põe uma lupa no que ele tem de bom, nas qualidades dele. Então, isso também foi o que me fez não desistir, né? Eu olhava as qualidades da Helena.
uma mulher de Deus, uma mulher de caráter, uma mulher família, uma mulher que não é vulgar, uma mulher que respeita o seu marido, o lar. Tem defeitos? Tem vários defeitos. Mas se eu for pegar e ficar, né? Não conta não. No defeito dela, assim, não vai dar certo. Né? Então, gente, tem essa consciência. Tem essa consciência. Divisão. Sim. Divisão é o fim. Divisão é fraqueza. Fraqueza. Você vai enfraquecer a sua vida, o seu ministério, a sua família. É melhor somar, união, some, né? Se una a sua esposa, tenham filhos, tem uma família grandiosa, né? Se vocês quiserem, né? Vários filhos, se não, tenha um ou dois, né? Mas eu gostaria, o meu desejo é que todas as pessoas tivessem uma grande família, né? Sim. Uma grande família, uma numerosa família, porque cada vez mais as pessoas estão pensando menos em ter filhos, né? E eu quero 3, a Irena fala em 5, né? Mas assim, é por conta, né, que 3 já dá trabalho. Imagina 5. É um desejo, é um sonho de criança. Mas assim, quando você se torna mãe, né, que nem tudo você vai olhar assim, mas se Deus quiser, né? É um desejo, né? Se Deus quiser, amém. Não sabe o que Deus tem, né? Tem que comprar uma van, né? Meu Andar de van, porque como que cabe, né? Vai dar certo, vai dar certo. Mas é isso, gente. É isso. Lute pelo seu casamento. Vale a pena. Vale a pena. Lute pelo seu casamento. E celebre os dias bons. Né? Pegue essa frase, celebre os dias bons. E risca essa palavra de desistência. Não desista do seu casamento. Por mais que você tenha um problema gigante, Danilo, eu tô com um elefante branco dentro da minha sala. Vai resolver. Nós já tivemos um elefante branco dentro da nossa sala. E nós resolvemos. E estamos resolvendo. Algumas vezes esse elefante branco pode tentar voltar e você vai resolver. Vai, né, jogar ele para fora. Às vezes o gigante tenta levantar, você derruba, até um dia que você vai degolar esse gigante e vai sair com a cabeça dele na mão. Amém. Né? Então, lute, persevere, foca nisso, que vai dar certo. Vai dar certo, né? Isso aí. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Olha, vocês que querem algum tema, né? Deixa aí, deixa nos comentários. Danilo e Irena, fala sobre isso. A gente quer saber sobre isso, a gente quer saber mais sobre isso na vida de vocês, no casamento de vocês, curiosidade que vocês têm, né? O que vocês querem que a gente fale, a gente tá aqui para somar na vida de vocês, né? Amém. Então, deixe seus comentários, né? Se inscreva no nosso canal, dá o like e tamo junto. E compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Isso aí, tchau, tchau. Tchau.